Eu acredito que todos nós, pelo menos um pouco mais jovens, um pouco mais de tempo, já ouvimos falar de algumas fábulas e de algumas parábolas que explicam alguns comportamentos que nós vemos diariamente. A primeira é aquela da tartaruga e do escorpião. A tartaruga estava enchendo o rio, a tartaruga ia atravessar o rio, o escorpião me leva, tartaruga, me leve, tartaruga. Tartaruga, escorpião, não vou levar porque você vai me picar. Não, me leve que eu não vou picar, eu vou morrer. E aí a tartaruga caiu na conversa, quando estava no meio do rio, o escorpião picou ela e disse: idiota, nós vamos morrer nós dois. Por que você fez isso? Ele disse: porque é a minha natureza. A segunda fábula é a da raposa e das uvas. Está lá no livro do Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, e que relata o fato que a raposa caminhava na estrada e viu um cacho de uvas muito apetitoso e tentou e resolveu comê-lo. E ela veio correndo a primeira vez, deu um pulo, não alcançou a parreira, não conseguiu tirar o cacho. Na segunda vez não conseguiu, na terceira vez já estava cansado, foi menos ainda. Até que ele desistiu, olhou para as uvas e disse: estão podres. E a última é uma anedota que meu pai, meu saudoso pai e meu saudoso tio Ari Pereira de Souza contavam com relação ao golpe militar de 64, no qual meu pai não era mais militar, mas o meu tio era sargento do exército. E prenderam aqui em Lages, no interior, aí, alguém que era do grupo dos 11 do Brizola, que era um grupo que existia para dar combate ao regime. E aí prenderam o sujeito, levaram lá e o coronel foi interrogar o cidadão e perguntou para ele: mas seu fulano, qual eram as suas intenções? Quais eram as suas intenções? Ele disse: as melhores possíveis, mas o Brizola não mandou as armas. Esses três fatos, esses três casos, ou causos, espelham bem a atual realidade do Brasil. No caso da fábula da tartaruga, do jabuti e do escorpião, existem pessoas que querem, porque querem, que dê errado. Não interessa se elas vão padecer junto. Interessa que a natureza delas é de que deve dar errado, porque não é quem elas queriam que está no poder. Por isso, essa imensa torcida para derrubar o presidente Bolsonaro. Eu já disse e repito, não sou bolsonarista, não sou fanático, e o dia que ele cometer qualquer deslize na administração pública, para mim vai para a vala comum igual a todos os seus antecessores. Mas não posso aceitar o fato de que agora eu quero que dê certo, como eu quis durante o governo do Lula, como eu quis durante o governo da Dilma, como eu quis durante o governo do Fernando Henrique, do Itamar, do Sarney, do Collor e sei lá de mais quem. Porque eu vivo aqui. Meus filhos vivem aqui, meus netos vivem aqui, trabalham aqui, precisam ganhar a vida aqui. E se só dá errado, e golpe, e impeachment, e golpe, nós não vamos sair nunca do lugar que estamos, que é o de uma republiqueta sul-americana e ainda de quinta categoria. Já no caso da raposa e das uvas, é o caso das críticas que o presidente vem sofrendo violentamente por emissoras de televisão, principalmente a TV Globo, devedora do governo e implantada em 64 e apoiadora do regime militar e trabalhou contra o Lula, editou as imagens do sequestro do Abílio Diniz, um dos sequestradores apanhou lá dentro para botar uma camiseta do 13, filmou ao vivo a prisão dos sequestradores do empresário e conseguiu a vitória para o Collor.
E hoje o Lula e a turma contra quem a Globo lutou tanto estão de braços dados com ela. Ou seja, não conseguiram atingir o presidente Bolsonaro pela via dos crimes de responsabilidade ainda, porque já estão criando cenários para isso, se uniram e estão dizendo que ele não presta. E por fim vem os bem intencionados. Existem pessoas que, muito embora tenham boas intenções, não sabem julgar quais são as suas intenções. E se as suas intenções são realmente intenções de cunho valioso, ético e útil para toda a nação. Que são esses que geralmente gritam pela volta do AI-5, pela volta do regime militar, que não seria uma boa opção para o Brasil em hipótese nenhuma. A boa opção para o Brasil hoje é o presidente Bolsonaro governar, fazer seu governo honesta e profissionalmente e competentemente, como determina a lei e como deve ser o comportamento de qualquer homem público. Fora disto, é bandido e merece ser tratado como tal. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes revogou a nomeação do diretor da Polícia Federal que o presidente havia indicado, o Ramagem, e disse que feria o princípio da impessoalidade. Particularmente, acho que ele tem razão. Porque a Polícia Federal é uma carreira de Estado, é um órgão de Estado. Muito embora exista uma lei que diga que o presidente pode nomear o diretor da Polícia Federal, essa lei não pode se sobrepor à Constituição Federal, o artigo 37 da Constituição Federal, né? Que prevê a legalidade dos atos, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Sem isso, os atos do poder público não são válidos. Mas eu não estou aqui para discutir isso, porque o STF já vem tomando algumas atitudes muito acertadas e outras tantas muito erradas. O que ocorre é que o Covid, a pandemia do Covid-19, veio a calhar para aqueles que torcem contra e querem porque querem que dê errado. O Covid-19, pode me crer, não está matando do jeito que estão falando, está matando, mas não do jeito que estão falando. E, se você for olhar e ter contato com pessoas dos outros estados, verá que em pouquíssimos lugares há leitos lotados. E digo mais ainda, duvido muito dos famosos relatórios, dos famosos índices e que tais que indicam o número de internados, o número de pacientes em grau simples, médio, grave e usando leitos de UTI. Tá? Esses gráficos não são confiáveis, eu sinceramente duvido deles. Tá? Mas isso é uma opinião pessoal minha e carece até de... Mas é pelos contatos que eu tenho mantido, carece até de um estudo melhor, mas é os contatos que eu tenho mantido com amigos em alguns estados do Brasil aí. E até fora do Brasil. O que nós temos que pensar é o que é que nós queremos. Nós somos o povo. O Brasil não é do Lula, o Brasil não é do Fernando Henrique, não é do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes, não é do Bolsonaro, não é dos filhos do Bolsonaro, não é da Marielle, não é do Jean Willis, não é de ninguém. O Brasil é nosso e somos nós. Quem está pagando a conta somos nós. Basta que nós percebamos que os aproveitadores de sempre estão aumentando os preços dos alimentos, aumentando os preços
dos bens de consumo, aumentando o preço, a gasolina está aumentando o preço, caiu um pouco, hora aumenta, hora cai, o gás de cozinha estabilizou, mas enfim, está havendo um aproveitamento. Tanto é que os bancos, ao que tudo indica, estão tão felizes que estão renegociando dívida, tal, ou seja, estão recebendo o que não iam receber. Vão receber o que não iam receber. O Banco Itaú criou um fundo de 2 bilhões para auxiliar nas pesquisas para uma vacina do Covid-19, mas no governo Lula recebeu um perdão de 500 bilhões. É o que se comenta aí, é o que aparece em alguns sites de notícia. E assim por diante. Com certeza, se for verificar, eu duvido que alguém de negócios dê alguma coisa sem um interesse, a não ser que seja uma cesta básica, uma coisa assim. Mas grandes coisas, fundações são criadas para não pagar imposto de renda, escolas são patrocinadas para não pagar imposto de renda, como de fato, e como nos Estados Unidos eles patrocinam pesquisas para ganhar dinheiro com os remédios, como foi o caso do Viagra, como foi o caso de vários outros remédios, com o coquetel de AIDS, para tornar a AIDS uma doença crônica e não uma doença fatal. E assim tem sido. Mas nós é que estamos pagando a conta. Eu não quero saber do Bolsonaro, do filho dele, nesse momento agora, eu não quero saber se o Bolsonaro usa calção e camisa do Flamengo quando recebe alguém, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, que o Bolsonaro é grosseiro ou não é, que se ele é o Messias ou não é, se ele... Isso é problema dele. Eu quero saber do governo brasileiro, do governo do meu país, do governo onde vive a minha família, a família de todos nós, da nação brasileira. Essa nação está sendo dizimada e nós, de forma imbecil, de forma vendada, com os olhos vendados, estamos contribuindo para isso e não estamos percebendo. Trazer o Lula de volta, ouvir o Lula falar, para mim é um exercício de ir no presídio e ouvir um ladrão daqueles falar. Lula é um condenado, ponto. Se o judiciário quer respeito, se faça respeitar. O Lula é condenado em segunda instância. Mas vai para o terceiro grau. Eu sei, eu sou advogado, eu sei exatamente o que ele pode fazer. Mas ele é condenado em 2 instâncias. Mas daí, para garantir que ele não ficasse preso e outros não sejam presos, não passou a prisão em segunda instância. Mas aqui embaixo, nas prisões diárias, o sujeito é levado agora por videoconferência à presença de um juiz que analisa a legalidade da prisão, que é a audiência de custódia. Todo mundo confunde que a justiça solta. A justiça solta quando há erro na prisão, pode ter certeza disso. Ou ao analisar os antecedentes e as circunstâncias que envolve o criminoso e o crime que ele cometeu, o juiz entender que ele ficar preso não é necessário. Fora disso, a justiça não solta, o processo vai correr normal, ele poderá vir a ser condenado e poderá vir a ser preso e ficar preso até o cumprimento da pena e depois progredir de regime conforme a lei de execuções penais. Mas o juiz de garantias para presidir o inquérito, o Congresso não aceitou. Acabaram com o pacote do juiz Moro e o juiz Moro ficou quieto, mas ele já saiu do governo e vai provavelmente ser candidato a presidente. Acho que ele manchou a carreira dele, mas é a opinião pessoal minha. O que eu quero chamar aqueles que me ouvem, aqueles que me veem, é a luta diária pelas redes sociais, dentro da lei, dentro da ordem, para preservar a nossa nação. Meus irmãos, não se iludam. Essas pessoas aí, ou a maioria dessas pessoas que estão aí aparecendo como anjinhos, estão defendendo interesses. Estão defendendo o próprio bolso ou o bolso de pessoas de profissão muito duvidosa.
Essa que é a verdade. Mas quem vai pagar a conta sou eu, é você, é nossos filhos, nossos netos, nossas famílias. Chega de fazer isso. Está na hora do povo brasileiro, por meio das redes sociais, novamente botar a casa em ordem. Se o presidente cometeu algum crime, que o acusem e que ele se defenda. Ninguém vai defender bandido e ficar gritando solta Bolsonaro na frente de alguma cadeia ou de alguma delegacia que seja. Se os filhos do Bolsonaro têm problemas, que respondam. São maiores de idade, são eleitos. Mas que a Rede Globo, mas que a catraia de José Sarney, de Fernando Henrique, de Lula, do PT, do Aécio, do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, respondam também. Porque são todos criminosos, podem ter certeza. Quanto ao fato do presidente ser da maneira que é, nós já vimos antes de ele ser eleito. Portanto, não vejo problema até agora. Tanto é verdade que ele ia nomear um ministro da Justiça e nomeou outro. Como ele sempre faz, ele joga uma coisa no ar e faz outra, é uma estratégia dele. Já ficou comprovado isso. Agora, de novo, solaparem o Brasil? Não. De novo, achacarem o nosso bolso? Não. De novo, mentirem e nos iludirem? Não. Vamos todos compartilhar nas redes sociais a ponto de milhões e milhões e milhões possam se manifestar agora. E agora nós temos que nos manifestar pela manutenção do Estado de Direito que está vigindo, pelo menos em tese, aqui no Brasil. Qual seja, a manutenção dos chefes dos três poderes, apesar do Alcolumbre e do Maia, a manutenção do presidente da República, a manutenção do presidente do STF. Dos governadores, dos deputados, dos prefeitos, dos vereadores. E aquele que cometer crime, responder na forma da lei. E acima de tudo, queremos hospitais, seguranças, escolas, rodovias, queremos aeroportos, queremos portos, queremos trabalhar, produzir, queremos tecnologia, pesquisa, queremos viver dignamente. Enquanto o mundo discute a inteligência artificial, no Brasil que se discute se o Homo sapiens é realmente sapiens.